Meus amores, me chamo Daniela, emagreci mais de 17 quilos de forma saudável e em casa. Vim falar algo para vocês muito especial e uma das frases que realmente não me fez desistir, não desisto de você. Eu sei que a caminhada é difícil no mundo do emagrecimento, muitos se falam como é e parece aos olhos de todos que é muito fácil, né? Quando eu comecei lá em 2018, né, meu processo de emagrecimento, eu queria fazer com que tudo desse certo na minha vida, só que realmente não foi assim que aconteceu. Houve muitas frustrações, houve muitas quedas, e com isso eu fiquei muito cansada, exausta e frustrada, porque eu via muitas vezes as pessoas nas redes sociais, né, falando muita coisa sobre o emagrecimento de forma saudável, de forma leve, só que na minha vida eu não acreditava nisso. Quando eu comecei, lá em 2018, o processo de emagrecimento, eu não tinha todo o apoio, porque eu também nem acreditava em mim, né? Eu lembro que na época eu fazia regime, né? Eu parava de jantar, eu ia um pouco refeição, conseguia emagrecer, e depois eu voltava todo o peso de novo. E isso era frustrante. Os exercícios, nossa, eu realmente fazia mais 15 minutos, eu cansava. Então isso para mim era algo impossível de acontecer. Foram várias quedas que eu tive, né, durante todo o meu processo de emagrecimento, mas uma frase que me chamou muita atenção é para mim não desistir. Eu lembro que na época eu não tinha internet em casa. Eu ia trabalhar, né, fora, eu trabalhava e eu aproveitava que no meu serviço tinha internet e salvava no meu Instagram, na época eu tinha Instagram, os prints dos textos motivacionais das pessoas que eu seguia, que era gente como a gente. E quando eu chegava em casa, que eu ia dormir, que eu ia descansar, eu parava para ler esse texto, né, que eu tirava print no celular, e isso me motivava dia após dia. Eu lembro também que na época eu ficava toda hora perguntando para minha mãe, para minha irmã, e aí, eu estou magra? E vocês sabem, né, gente, que família geralmente tem aquela sinceridade e que a gente realmente não gosta de ouvir, né? E falou, nossa, você ainda não emagreceu o suficiente, você tá a mesma coisa. E não tem nada pior do que a gente estar no processo de emagrecimento, lutando, suando, e a gente ouvir falar que você está a mesma coisa. E isso aconteceu várias e várias vezes comigo. Até que um dia eu falei, não vou perguntar mais. Eu vou deixar eles verem a minha diferença. E foi mês após mês, né, a minha mudança diária. E eu fui mudando a minha mente, né? Eu fui mudando e redescobrindo que realmente não é só o emagrecimento, eu precisava mudar aqui dentro, né? Então, para você que está do outro lado, está nesse processo, que já está cansada, que está frustrada, porque tenta e não consegue, calma, ainda tem solução. É assim que eu achava também anos atrás, quando isso para mim era algo impossível, né? Porque eu via todo mundo com um corpo maravilhoso, amigos, colegas que eram obesos, conseguiam emagrecia, né? Assim, até mesmo que não eram famosos, né? Antigamente na internet, mas eu não conseguia. Eu falei, mas por que eu não consigo? Foi aí que eu realmente mudei o meu pensamento. E eu tive que todo aquele processo, porque eu descobri que cada um tem seu momento, cada um tem seu processo. E tá tudo bem. Uns vão ser mais rápidos, outros não vai ser tão rápido assim, e tá tudo bem. O importante é chegar lá onde a gente quer. E muitas vezes, por falta de imaturidade, por falta de experiência, a gente acaba caindo, né, nessas tentações de querer se comparar. Quantas e quantas vezes eu tentei me comparar com as pessoas, né? Isso é frustrante. Eu sei, né, que a gente quer alguém para se inspirar, mas por que não inspirar na gente mesmo? Então foi passo por passo, né? Não foi algo extraordinário, porque às vezes eu emagrecia 1 quilo. Às vezes eu não emagrecia nada, mas eu via as mudanças na minha mente, via as mudanças no meu dia a dia. E isso
pouco a pouco começou realmente mudar a minha vida, né. Então quando eu falo com vocês, gente, pra não desistir, é realmente porque eu já passei dessa fase, né. E não é fácil, não é fácil mesmo, vai ser difícil, você vai ter que abrir mão sim de muitas coisas. Antigamente eu fazia todo o cronograma, né, de emagrecimento e eu lembro que eu colocava lá: foco, força e fé. E eu me baseava naquilo. Todas as vezes, né, isso serve até dica para você também, né, porque quando a gente está no processo de emagrecimento, precisa ter organização. Eu sempre fui uma pessoa um pouco bagunceira, né, até hoje eu ainda lido com isso, mas eu tive que reorganizar, colocar no caderno mesmo e começar a praticar passo por passo. Eu colocava itens daquilo daquilo que eu queria, beber água, fazer exercícios, alimentação, até a questão da alimentação, de comer mais frutas, comer mais verduras, eu tive que colocar ali passo a passo, né, quantos exercícios que eu ia fazer durante o dia. Eu lembro que também na época eu não tinha internet em casa e eu salvava, né, eu faço exercícios pela internet, pela plataforma do YouTube, então eu salvava, assistia exercícios em casa, no serviço, salvava e em casa reproduzia. Ficava mais ou menos uma semana, mais ou menos, fazendo aqueles treinos, depois eu trocava. Então era bem complicado, né, mas isso não, me impediu de fazer o que eu tinha para fazer. Eu também tinha muitas dificuldades nos treinos, eu sou muito assim, não tinha coordenação motora, e até hoje eu ainda lido com isso, né, mas isso não me impediu de prosseguir mesmo errando. Eu fazia era cansativo, eu fazia exercícios de 10 minutos, 15 minutos, eu cansava, eu ficava tipo assim, tela preta. E cansava e eu parava 5 minutinhos ali, olhava, né, respirava e tornava a voltar. Isso foi por longos anos, né, até eu conseguir fazer direitinho todos os treinos. Não é fácil, não é fácil, não vou mentir para você, né, falando: "Ai, a vida saudável", hoje eu tento, levar a forma mais leve possível, mas eu vou precisar abrir mão de muita coisa. Porque na minha alimentação eu comia desregrado qualquer coisa, não pensava, descontava a minha compulsão, os meus estresses na alimentação, e isso para mim era muito frustrante, porque depois vinha um arrependimento e fala: "Poxa, o que que eu fiz? Não devia ter comido esse tanto, não devia ter feito aquilo". E isso para mim era horrível. E eu sei que você do outro lado, que também está no processo de emagrecimento, luta todos os dias, porque a nossa luta não é com o vizinho do lado, não é com fulano, com ciclano, às vezes é com nós mesmos, porque é difícil vencer nós mesmos, né, gente? É difícil falar: "Não, eu não quero. Não, eu tenho prioridade, eu quero chegar além e eu vou conseguir". E isso não é assim de um dia para o outro, é todo um processo. Então, para aqueles que ficaram até agora, confia no processo, confia que você vai conseguir. Assim como eu, uma mera uma pessoa comum, né, que eu nunca imaginei que hoje eu poderia estar aqui falando com vocês sobre toda a minha trajetória, toda a minha alimentação e o que serviu para mim, né, assim é com vocês. Existem pessoas olhando vocês, existem pessoas sendo inspiradas por vocês. Então, para que parar agora? Para que desistir na metade do caminho? Então, simbora junto. Não é fácil, é um processo, tenha paciência de você. E eu não falo também, gente, colocando aqui, não somente a questão do emagrecimento, vale para todas as áreas da nossa vida, seja emprego, seja profissional, seja sentimental ou emocional, ou até mesmo espiritual. Como você sabe, eu também, né, sou cristã. Então, existe um patamar ali para a gente chegar.
E tudo isso depende de como a gente vai reagir a cada dificuldade que a gente vai enfrentar. Então é isso que eu queria falar com você, né? Muito obrigado por estar aqui, obrigada por assistir. É um vídeo realmente de reflexão para vocês verem que vocês conseguem, vocês são capazes, né? Vocês vão conseguir chegar ao objetivo de vocês. É só ter um pouquinho mais de paciência, só esperar mais um pouco. A cada dia, avance. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que todos os dias dá aquela vontade de desistir. Ah, todo dia comer alface, gente, né? Pensa no hoje. Hoje eu vou conseguir comer alface. Amanhã Deus sabe. Amanhã Deus pertence. Então, cada dia faça aquilo que tem que fazer. É difícil? Não é fácil? Não é. E também não é fácil para ninguém, né? Mas você quer chegar a um objetivo? Lute a cada dia um passo de cada vez. Não pense, eu tenho que perder 30 quilos. Pensa em um só que você precisa perder agora. Daqui a pouco vai, já perdi um, vamos mais dois. Já perdi dois, vamos mais três. E aí vai até chegar aquilo que você tanto almeja. Então é isso, obrigada por ficar aqui até o final do vídeo.